diagnóstico e troca das velas de ignição. A manutenção preventiva das velas de ignição é primordial para o bom funcionamento do motor, além de contribuir para a redução de poluentes na atmosfera e para a economia de combustível. Veja nesse programa como fazer o diagnóstico e a troca de velas corretamente. Motor falhando, perda de potência, dificuldades ao dar a partida, consumo alto de combustível e excesso de fumaça são alguns dos sintomas que indicam a hora de substituir o conjunto de velas de ignição de um veículo. A manutenção preventiva com revisão periódica dos componentes é o mais indicado para evitar que o carro apresente esses problemas, já que o preço das peças é acessível e o serviço tem fácil aplicação. A função de uma vela de ignição é introduzir a energia de ignição na câmara de combustão e, através da faísca elétrica gerada entre os eletrodos, iniciar a queima da mistura ar e combustível. A vida útil dos componentes é estabelecida na concepção do motor junto às montadoras e a sua durabilidade pode variar de acordo com o veículo. Vários fatores podem influenciar essa durabilidade e comprometer a eficiência das velas, como filtros de ar e de combustível sujos, motor funcionando em baixa rotação por um tempo prolongado, ponto de ignição atrasado ou adiantado, válvulas injetoras defeituosas e, principalmente, a utilização de combustível de má qualidade, que gera carbonização dos eletrodos, falha de ignição, consumo excessivo e aumento de emissão de poluentes. A recomendação é que as velas de ignição sejam avaliadas após 20.000 quilômetros rodados e que sejam trocadas de acordo com as determinações do manual do fabricante do veículo. O técnico precisa avaliar ainda o desgaste excessivo e o arredondamento nos eletrodos, além dos sintomas de falha e excesso de consumo e de emissões de poluentes do motor. Quando há a necessidade de substituir as velas, é essencial que todo o conjunto seja trocado. Existe uma vela para cada cilindro. O mecânico também deve inspecionar os cabos acoplados nas velas. Cada motor tem um jogo de velas específico, por isso é necessário atenção na hora da compra e da aplicação do produto. Os motores a álcool e flex fuel, por exemplo, exigem a utilização de velas específicas, assim como os veículos movidos a gás. Com o conjunto de velas em bom estado, o funcionamento ideal do motor depende ainda da manutenção dos sistemas de injeção, troca de filtros, verificação do estado das válvulas injetoras, da bomba de combustível, dos cabos e da bobina de ignição. Olá, meus cumprimentos a todos. Meu nome é Paulo Godin Bitarães, atuo nas cerâmicas e velas de ignição NGK do Brasil na parte de assistência técnica e hoje o nosso tema vai ser velas de ignição, quando e como substituir. É muito importante que a gente comece a interpretar exatamente como funciona uma vela de ignição e para que a gente possa estar realizando dentro dessa interpretação um diagnóstico, um pré-diagnóstico das situações em que se encontra o motor, ou seja, apenas avaliando a vela de ignição você pode ter uma noção de pré-diagnóstico do motor. Antes de mais nada, importante para que a gente possa estar estabelecendo esse pré-diagnóstico, né, de velas e movimentar com elas, vamos primeiro verificar como é que funciona, qual é a real função de uma vela de ignição. Então a gente vai estar olhando aqui ao lado, pessoal, que vocês estão observando que a função de uma vela de ignição é promover uma centelha elétrica entre a folga dos eletrodos. Essa centelha elétrica, ela vai permitir o quê? O início de uma combustão da mistura ar-combustível que já está na câmara de combustão. Iniciou-se essa câmara, que a vela soltou essa centelha elétrica, você lembra bem lá na quinta série, no primário, que a gente viu o triângulo do fogo, ar, combustível, calor. Somente dessa maneira que a gente tem fogo. A vela, ela fornece então este calor, porque lá dentro da câmara já temos ar e combustível. Com esse calor em forma de centelha elétrica temos a chama.
Efetuada essa queima, nós vamos ter aquecimento dessa câmara. Aí a vela ela vai iniciar um outro processo, onde a gente observa que ela está fazendo a troca de calor. Ela está captando parte da temperatura que está ali dentro da câmara de combustão e está dissipando para a galeria de arrefecimento, porque se não for feito se essa ação não for executada pela vela de ignição, simplesmente nós vamos ter um problema de detonações. O motor vai começar a detonar, são as famosas batidas de pino, grilo, como é que você queira entender, mas nós vamos ter aí alguns danos gerados dentro da câmara de combustão se a vela não efetuar essa função claramente. Então a função é centelhar, gerar uma centelha elétrica e trocar calor. Agora, para que ela possa exatamente executar essa ação da melhor maneira possível, é importante que ela resista a alguns itens. Observem também no quadro ao lado que nós temos ali a resistência a altas pressões. Uma vela de ignição ela tem que estar resistindo a pressões de 50 kgf por centímetro quadrado, ou seja, no momento da combustão você tem ali uma pressão enorme. Se esta vela não resistir a essa pressão, a pressão gerada no momento da combustão, você tem fuga de gases, você tem uma falta de eficácia na ação da vela. Outro item importante que a vela tem que estar resistindo, ela tem que ter a característica de resistir a choques térmicos. Os choques térmicos, por que a gente posiciona dessa maneira? A mistura, quando ela entra dentro de uma câmara de combustão, ela está ali numa temperatura de 60 até 100 graus, mais ou menos. No momento da combustão, com a pressão gerada dentro da câmara, essa temperatura pode chegar aí a faixas de 2.000, 2.500 graus, dependendo da taxa de compressão do motor. Então você tem uma situação de temperaturas variando de frio para quente muito rapidamente. Se a cerâmica da vela não tem qualidade, ela com certeza não iria resistir, iria trincar com esse choque térmico. Então a nossa vela de ignição, NGK, tem que estar resistindo a esse fator. Outro item que a vela tem que estar resistindo, que ela tem que apresentar uma resistência especial, é o item de altas tensões. Quando a gente fala de alta tensão, a gente está dizendo por quê? Uma vela, para gerar uma centelha elétrica dentro de uma câmara de combustão, é necessário que ela tenha de tensão requerida do transformador tensões superiores a 10, 12 mil volts, né? Que seria uma situação onde a vela, estando nova, ela exigiria do transformador, da bobina do carro, alguma coisa em torno de 10, 12 mil volts. Se você coloca uma família inteira dentro desse veículo, ou se esse veículo possui gás natural, onde a mistura estequiométrica é diferenciada, os picos de tensões eles podem ultrapassar aí patamares dos 20 mil volts, né? E essa tensão ela vai sendo aumentada à medida que a vela vai se desgastando, e a gente fala daqui a pouquinho a respeito disso. Mas então a vela, em tensões muito altas, se a cerâmica não tiver qualidade, a cerâmica também ia sofrer furos, perfurações, trincas. Então a vela tem que resistir a altas tensões também. E um último fator que a vela tem que resistir para que ela possa se posicionar no mercado com qualidade, com eficiência, é o fator resistência a oxidações causadas por gases de combustão. Então se você tem ali, ou na câmara, uma condição agressiva, digamos com combustível adulterado, que seja o álcool, que seja a gasolina, condições muito agressivas mesmo, a vela ela possui na superfície dela um acabamento que nós chamamos de cromo trivalente, que é um processo de cromatização trivalente que vai garantir à vela a resistência a esses ataques químicos. Agora, para que a gente faça a aplicação correta de uma vela de ignição, é importante que a gente tenha em mãos algumas informações muito claras para assegurar essa boa qualidade na aplicação. Primeira delas, é importante que você saiba a marca e o modelo do veículo. Fundamental que você tenha em mãos a marca e o modelo do veículo. É muito importante também que você tenha a motorização desse veículo, a versão desse motor. Outro item importante que você tenha em mãos também antes de fazer a aplicação de uma vela, o combustível original desse veículo. Esse item, combustível original, é o fator primordial para que você possa estar definindo também uma vela. E, por último, aí, o ano do modelo. Com esses fatores em mãos, você pode estar consultando o manual do veículo, né? Ou consultando a tabela de aplicação, onde você tem condições de detectar exatamente, né, com esses fatores todos, ano do veículo, modelo, marca, você vai chegar a uma aplicação correta para aquele veículo em questão que está entrando na sua oficina, tá ok? Uma vez detectado
o veículo, detectado a vela correta, é importante que a gente vai estar visualizando um código. Esse código que a gente vai estar visualizando, como você vai poder observar aí no slide ao lado, ele é formado por uma sopa de letrinhas com números, né? Então é importante que a gente saiba que alguns desses números, algumas dessas letras, têm uma importância muito grande no aspecto físico da vela. Onde, se você não levar em consideração esses aspectos físicos, você fatalmente vai ter um problema sério na aplicação. Então vamos interpretar um pouco algumas dessas letras aí para que a gente possa visualizar a vela como um todo. Por exemplo, você tem aí a letra P. Esse P que está aceso no slide ao lado, né, ele está determinando uma projeção de isolador. Você pode observar que o isolador cerâmico ele está apresentando-se por baixo, na ponta da vela, antes do eletrodo lateral. Então a letra P ela está determinando isso. Você vai encontrar alguns veículos no mercado, veículos de alta frota, onde você tem modificações ao longo do tempo no motor, onde eventualmente a vela venha a não ter mais essa letra P. Então você vai ter uma condição onde o isolador está recuado para dentro da câmara de combustão. Então muito importante esse aspecto aí. Outro item importante para a gente observar é o número que vai no final do código da vela. Você está observando aí o número 11. Esse número 11 no final do código de uma vela, ele está determinando a abertura entre os eletrodos, ou seja, a folga entre os eletrodos, que é uma folga de 1,1 milímetros. Tá? E aí nós temos na sequência agora, né, esse número 5 que está no meio da vela. Você está visualizando nada mais nada menos que o grau térmico da vela. Esse grau térmico, né, é um item que a gente comentou agora há pouco, quando falamos da função da vela e dissemos que ela tem que captar parte da temperatura que está gerada dentro da câmara e dissipá-la para o cabeçote. Nós estávamos falando da capacidade de grau térmico da vela. E na codificação da nossa empresa, na codificação da vela de ignição NGK, nós temos quanto menor este número, menor a capacidade para trocar calor. Nós classificamos como velas mais quentes. E quanto maior este número, maior a capacidade para trocar calor. E nós classificamos como velas mais frias. Tá ok? Então vamos verificar, pessoal, como é que funciona esse grau térmico, qual a importância dele na eficácia, na devida aplicação para o motor. Como nós já tínhamos comentado da função da vela de ignição, que ela tem que estar dissipando o calor para a galeria de arrefecimento, né? Esta dissipação térmica que ela faz é justamente o grau térmico de uma vela de ignição. E esse grau térmico ele acontece da seguinte maneira quando nós dimensionamos uma vela. Como você pode observar no slide aqui ao lado, você está verificando que existe dentro de uma vela de ignição um corpo cerâmico. No formato dela, quanto maior essa massa cerâmica, maior a capacidade de dissipação térmica. Então nós chamamos de velas mais frias, principalmente como você pode observar, nós temos ali números maiores. Então se uma vela tem um número maior nesse meio, a gente classifica como uma vela fria. Agora observe que também na vela que tem um menor número no meio do código, a gente está chamando de vela quente. Por quê? Tem uma menor massa cerâmica interna para fazer a dissipação térmica dessa temperatura. Então classificamos como vela mais quente. Bom, agora nós já temos o código correto, já verificamos aí exatamente qual a estrutura física da vela, quais as características adequadas para se instalar corretamente no motor. Então chegou o momento de nós pegarmos esse produto e vamos fazer a aplicação diretamente no motor agora, tá ok? E vamos observar exatamente o procedimento de manuseio, de instalação e alguns outros fatores que a gente tem que analisar aí juntamente. E para que a gente possa fazer isso, né, eu queria chamar aí o nosso amigo técnico Ricardo Fernandes, que é um técnico da assistência técnica da NGK, também atuando aqui em termos de Brasil e América Latina, vai poder estar fazendo esse procedimento para a gente, enquanto a gente comenta, né? Ricardo Fernandes, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Ricardo, vamos tentar fazer então essa aplicação aqui e mostrar para o pessoal que está nos assistindo nesse momento exatamente como é a maneira correta para se obter a melhor eficácia, o melhor funcionamento? Perfeitamente. Então, como a gente já verificou, o Ricardo Fernandes agora vai estar instalando aqui a vela de ignição no veículo, né? Detectamos o código da vela,
vamos retirar a vela, ela vem devidamente embalada, né? Não todas elas, são vários tipos de embalagem que a NGK tem, mas para a maioria dos veículos aqui no Brasil nós vamos ter a vela assim, devidamente acondicionada em um berço plástico. Agora, é importante, no momento em que nós formos instalar a vela, a gente fazer algumas verificações nessa vela, né? Fazer uma análise em termos de revisão, observando a abertura dos eletrodos, porque essa vela ao longo do tempo, o transporte dela desde a fábrica até chegar na mão do aplicador, ela pode ter sofrido algum tipo de vibração, algum impacto que não afeta a característica física de funcionamento dela, mas pode eventualmente alterar um pouco a abertura dos eletrodos. Então a gente deve proceder, antes da instalação, a gente deve proceder com uma verificação da abertura dos eletrodos. Utilizando uma ferramenta adequada, você faz a verificação, assim que a vela está devidamente recalibrada, você pode estar efetuando a aplicação no motor. E na sequência, para que a gente possa estar efetuando a desinstalação da vela no motor, fazendo essa substituição, é importante que a gente observe a temperatura ambiente, de preferência o motor frio, porque velas sendo substituídas com motor quente podem gerar danos na hora da desinstalação ou até mesmo na instalação posterior. Então a gente vai proceder da seguinte maneira: o Ricardo Fernandes está ali substituindo o cabo, de preferência fazendo movimentos giratórios suaves para que você possa obter a retirada do cabo sem a necessidade de ferramentas que possam vir a prejudicar, ferramentas inadequadas que podem prejudicar a desinstalação do cabo, se utilizando da chave correta, né? Uma chave soquete, uma chave de vela. Por isso que a gente chama chave de vela. Não é aquela chave que você pode estar utilizando para apertar uma roda, soltar um volante de gol a ar, alguma coisa do tipo. Então você está utilizando ali uma chave única e exclusivamente para vela, porque ela não vai ter cantos desgastados, não vão promover alguns itens que a gente chama de impactos que podem vir a prejudicar a cerâmica, conforme a gente vai mostrar daqui a pouco. Efetuada a desinstalação, a soltura da parte de torque da vela, a gente vai estar se utilizando de uma mangueira, algum item que você possa retirar essa vela com tranquilidade, com suavidade do bloco do motor. E daí, na sequência, então, a gente vai poder estar fazendo a substituição da vela e explicar em termos de torque, quais são os procedimentos corretos em torque por torquímetro e também por torque angular. Nesse processo de substituição da vela de ignição, é importante observarmos que dentro da embalagem do nosso produto, nós temos também uma tabela de torque. Então, se você tem um torquímetro na sua oficina, o correto, o mais adequado para que você possa fazer com segurança realmente, seria obedecer a tabela de torque da vela de ignição, tal qual o Ricardo Fernandes vai nos apresentar agora esse processo de instalação da vela. Vamos dar uma olhada então nessa instalação. Observando mais uma vez, não podemos deixar de acrescer sempre cabeçote frio, né? Numa temperatura ambiente. Você pode estar então rosqueando a vela no cabeçote de maneira sensível, ou seja, com uma mangueira, com a mão, para que você possa engatar os filetes de rosca de maneira adequada, evitando que haja encavalamento de filetes. Feito isso, encostou a vela que tem assento plano. Quando a gente fala ali um assento plano, né, a gente está falando de uma vela que tem uma gacheta, uma arruela assentada na parte da rosca. Aí você procede então com o torque. O torque correto que você já verificou lá na tabela que está na nossa embalagem, na parte interna da nossa embalagem. Vamos observar então até o momento que você tenha efetivamente o torque dado pelo torquímetro. Aí nós temos então uma vela devidamente torqueada, está totalmente correto. Você pode fazer o processo de reinstalação do cabo de ignição com tranquilidade de que nesse caso você efetuou o serviço da melhor eficácia, com o máximo de tecnologia e o mais eficiente possível. Depois que você fez esse processo de instalação de uma vela de ignição com o torquímetro, pode ocorrer também de que na sua oficina, hoje, eventualmente você não tem o torquímetro e você tenha procurado atuar mais com o torque angular. Então é um outro fator também passível de ser adequado, de ter qualidade na instalação. Vamos observar então como é que se instala uma vela de ignição quando você não está se utilizando de um torquímetro. Então a gente vai chamar de torque angular. O mesmo procedimento, você procura colocar
a vela no cabeçote de maneira sensível. Quando a gente fala de sensibilidade, é para assegurar novamente aquele não encavalamento dos filetes de rosca. Uma vez posicionada a vela, você vai se utilizar da mesma chave que você teria retirado, uma chave de soquete com catraca que seja, né, uma chave fixa ali nesse sentido. Você vai proceder então com o torque angular da seguinte maneira: assentando a vela no cabeçote, uma vez encostada, recebeu o primeiro esforço, você gira a chave para um lado e efetua um giro angular que deve ser superior a 1/4 e abaixo de meia volta. Então você já está ali com o torque angular assegurando qualidade e eficiência na instalação. Então agora que nós já efetuamos também a aplicação da vela com o torque angular, a gente vai proceder com a reinstalação do cabo de ignição, deixando o veículo pronto para que ele possa ser utilizado. Agora, é importante, se você não tem na sua oficina algum material técnico que possa te instruir exatamente como instalar uma vela de ignição, não se preocupe, porque nós temos na nossa embalagem as informações exatas, qual o procedimento que você deve adotar para fazer um serviço de qualidade e assegurar a maior eficiência e durabilidade para esse produto ao longo do tempo. O seu cliente, com certeza, vai perceber o diferencial na sua técnica.